CESA descarta mais 4 casos de varíola dos macacos. Fim das inscrições para o segundo processo seletivo de 2022 do SISU. Senado aprova emenda para diminuir os impactos gerados pela alta dos combustíveis, aumento das tarifas de passagens aéreas em 2022. Estados reduzem números de ICMS no valor da gasolina. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta sexta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. A Secretaria de Saúde do Ceará informou que até ontem, quinta-feira, dia 30 de junho, foram descartados mais 4 casos de varíola dos macacos no estado, totalizando agora 6 casos descartados. No Ceará foram notificados 17 casos suspeitos. Os casos descartados laboratorialmente são do município de Fortaleza, Maracanaú, Cedro, São Gonçalo do Amarante, Caridade e Ocara. Outros 10 seguem em investigação. Hoje, dia 1º de julho, é comemorado o dia da vacina BCG. A aplicação da vacina acontece nos primeiros momentos após o nascimento e é obrigatória desde 1975. O dia da vacina BCG é comemorado em 1º de julho, data da criação dessa importante vacina. No Brasil, ela começou a ser usada em 1927. De acordo com estudos, a eficácia da BCG é grande, principalmente na forma disseminada da tuberculose, em que a vacina garante cerca de 78% de proteção. A vacina da BCG, ela protege as nossas crianças contra as formas graves da tuberculose. A tuberculose em forma de meningite e a tuberculose disseminada, que a gente chama de tuberculose miliar. Principalmente isso, né? Diminuir a incidência, mas principalmente a gravidade. A tuberculose, uma doença que até o meio do século passado era uma doença muito temida, né? Porque não tinha tratamento, não tinha perspectiva quando a pessoa adoecia. Depois, com a vacina BCG que surgiu antes, já houve um alento para a população, porque essa vacina conferia uma proteção sem produzir doença. De acordo com o médico Daniel Marinho, a recomendação da aplicação da vacina BCG é nas primeiras 12 horas do nascimento da criança. Prioritariamente, de preferência, nas primeiras 12 horas de vida. Caso não seja possível, por alguma contraindicação, se a criança tiver menos de 2 quilos e precise ganhar peso para receber a vacina, e essa vacina pode ser postergada para 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida, mas o mais precoce possível. Desde 1976, o Ministério da Saúde tornou obrigatória a administração da BCG em crianças no Brasil. E ela não previne o adoecimento, mas ela previne as formas mais graves, por isso ela é obrigatória. E a recomendação é que seja vacinada as crianças ainda na maternidade. Cerca de 15 anos, a enfermeira Vanderly Ribeiro é uma das responsáveis em aplicar a vacina na maternidade escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza. A gente se sente muito aliviado de saber que o bebê sai daqui já vacinado. Porque, na realidade, antes não era assim. O bebê tinha que procurar o posto, né, a mãe, para poder fazer essa vacina. Mas, como agora já sai... Agora não, como eu te falei, tem uns 15 anos que eu faço essa vacina. Atualmente, as mães com essa história do Covid, elas ficam com receio de procurar posto, né? Mas, como sai da maternidade vacinado, já é um grande alívio. Sueli Santos, que recentemente se tornou mãe, comentou sobre a importância da aplicação da vacina no seu filho. Para proteger ele de doenças. Me sinto confortada, né? Sabendo que ele está protegido. E termina nesta sexta-feira as inscrições para o segundo processo seletivo de 2022 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU.
A consulta para as vagas neste segundo processo teve início no dia 15 por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou registro acadêmico devem ser feitos de 13 a 18 de julho. Já o prazo para os interessados manifestarem interesse em participar da lista de espera será de 6 a 18 de julho. Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem, que nesta edição será de 2021. E a seguir, a pauta é política e o aumento das tarifas em passagens aéreas. Partido Novo anuncia Thiago Mitraldi como candidato a vice em chapa presidencial. Braga Neto é exonerado de cargo na assessoria da presidência. Assuntos para a pauta é política. O Novo anunciou nesta sexta-feira que o deputado federal Thiago Mitraldi, de Minas Gerais, será o candidato a vice na chapa presidencial de Felipe Dávila. Segundo o partido, o parlamentar passou por um processo seletivo antes de ser escolhido. Ele preside a frente parlamentar da reforma administrativa. O parlamentar é ligado ao Grupo Livres e ao Renova Brasil. Segundo Mitraldi, a pré-candidatura de Felipe Dávila é uma alternativa para romper a polarização e evitar que o Brasil fique à mercê dos populistas. E o general Walter Braga Neto foi exonerado de seu cargo na assessoria da presidência. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O ex-ministro da Defesa deve ser anunciado como candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro à reeleição. Para concorrer ao cargo, Braga Neto não poderia estar em cargo público. O posto dele será assumido por José Vicente Santini, que estava na Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E segundo uma pesquisa feita pela OneFly, uma startup especializada em gestão de viagens e despesas para empresas, apenas em 2021, as tarifas das passagens aéreas aumentaram 19,3% e em 2022, até fevereiro, a alta foi de quase 15%. Os preços das passagens aéreas no Brasil dispararam em 2022. É o que mostra uma pesquisa de uma empresa especializada em gestão de viagens e despesas, com base no site da Agência Nacional de Aviação Civil. Apenas em 2021, as tarifas aumentaram 19,3% e em 2022, até o mês de fevereiro, a alta foi de quase 15%. Dois fatores foram primordiais para o grande aumento no preço dos voos nacionais. O primeiro foi o reajuste que as companhias aéreas realizaram no período de flexibilização e retomada das viagens pós-pandemia da Covid-19. Outro fator de enorme influência foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que bagunçou o mercado mundial energético de combustíveis. No Brasil, 10 estados já anunciaram a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço, o ICMS, sobre os combustíveis. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, com a nova regra, deixam de vigorar os preços de referência para o cálculo do ICMS, que estavam congelados desde novembro de 2021. Passa a ser considerada agora a média dos últimos 5 anos até maio de 2022. Essa média móvel será recalculada a cada mês. 7 estados, mais o Distrito Federal, ainda não definiram a redução sobre o imposto. A mudança segue em definição do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que alterou as regras de cobrança do ICMS na esteira da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que determinou na última semana que as alíquotas do ICMS cobradas sobre todos os combustíveis sejam uniformes em todo o país.
Usuários que realizam compras internacionais terão um impacto econômico em relação à nova instrução normativa sobre mercadorias importadas publicadas pela Receita Federal. A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União, no último dia 23 de junho, uma instrução normativa que dispõe sobre a declaração e o controle do valor aduaneiro de mercadorias importadas. A nova instrução normativa irá gerar um impacto significativo na comercialização de produtos por meio das plataformas digitais. Essa instrução normativa, de certa forma, ela favorece a comercialização dos produtos comercializados no país. É interessante observar que parte também dos produtos que são comercializados no país são adquiridos através dessas plataformas, o que significa dizer que você terá um repasse e um custo maior pela transação dessas plataformas. De acordo com o economista Ricardo Coimbra, a nova instrução pode gerar uma maior competitividade entre as plataformas. É interessante também observar que nesse momento, com a forte elevação dos preços dos combustíveis, esse tipo de comercialização ele também está sendo impactado pelo custo logístico, ou seja, elevação da tributação vai impactar efetivamente na comercialização e na aquisição desses produtos pelos consumidores, porque fica mais caro, bem como também ficando mais caro o custo logístico nesse momento. Pedro Hudson prefere fazer suas compras em plataformas digitais. O estudante não concorda com as novas instruções estabelecidas. Eu costumo fazer as minhas compras em plataformas digitais, porque além de ser mais prático, tem uma grande variedade de produtos e um preço acessível, diferente do comércio local, que quando oferece o produto não é um preço acessível. Essas compras eu faço no intervalo de 2 a 1 mês e geralmente são acessórios eletrônicos. E quanto ao reajuste no preço, caso a documentação seja insuficiente por parte do vendedor, eu não acho isso justo. O comprador ele não tem que se submeter a pagar um valor a mais por causa de um erro do vendedor. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta sexta-feira. Vamos conferir agora o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Na Europa, vários países verificaram um aumento significativo do número de casos de Covid-19, numa altura em que existe já poucas medidas de contenção. O diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, disse em entrevista à Euronews que as férias não devem ser adiadas, mas pede vigilância e prudência, especialmente no que diz a respeito aos grupos mais vulneráveis. A OMS teme que se registrem níveis elevados de Covid-19 na Europa neste verão. Só no mês passado, o número de infecções triplicou no continente nesta semana, atingindo a cifra de 500 mil casos diários, de acordo com dados da mesma organização. Pelo menos 18 pessoas morreram em consequência de um ataque a um edifício residencial na madrugada de sexta-feira, nos arredores de Odessa. A informação foi dada pelas autoridades ucranianas, que apontam o dedo para a Rússia e acrescentam que foram disparados 3 mísseis, que atingiram um bloco de apartamento e um centro recreativo. De acordo com Kiev, entre as 18 vítimas mortais, encontra-se 2 crianças e há cerca de 3 dezenas de feridos, e o ataque segue a retirada das forças russas da Ilha da Serpente, junto à costa de Odessa, e que, em teoria, reduziria a ameaça sobre a cidade portuária. Seversk é o próximo alvo das forças russas na batalha pelo controle de Donbás. De acordo com o Ministério do Interior da República Autoproclamada de Luhansk, está sendo preparada uma ofensiva sobre a cidade que tem acolhido as tropas ucranianas. Encurralados entre 2 forças militares, os poucos civis que permanecem na região vivem em uma situação dramática. Os bombardeamentos constantes impedem a população de sair e a ONU pede ajuda para a Ucrânia.
Vamos agora para as imagens que marcaram esta sexta-feira. Milhares de peregrinos começaram a chegar à cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, nesta sexta-feira. São cerca de 1 milhão de muçulmanos que devem participar da temporada 2022 de peregrinação após 2 anos de interrupção causadas pela pandemia de Covid-19. A Arábia Saudita, sede dos locais mais sagrados do Islã em Meca e Medina, permitiu que os viajantes estrangeiros voltassem este ano para realizar o Hajj. As autoridades disseram que apenas 1 milhão de pessoas podem aderir à temporada de 2022, menos da metade dos níveis pré-pandemia, e o acesso é restrito a peregrinos de 18 a 65 anos que foram totalmente vacinados contra o vírus e não sofrem de doenças crônicas. Bombeiros peruanos têm lutado contra o tempo para apagar um incêndio florestal que coloca em perigo um dos locais arqueológicos mais importantes do mundo. O incêndio encontra-se perto das ruínas incas de Machu Picchu e continua a fazer estragos nos Andes peruanos. As chamas já alcançaram a uma área equivalente à cidade do Vaticano e começaram na última terça-feira, depois de agricultores locais terem ateado fogo para queimar erva e preparar novas colheitas. Em apenas um dia, mais de 20 hectares foram incendiados devido à dificuldade de acesso a muitas áreas dos Andes. Os bombeiros têm tido dificuldade em apagar as chamas. E um dos mais importantes símbolos do município de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, a Catedral de São Pedro de Alcântara reabriu hoje, após a restauração, oferecendo aos visitantes um novo atrativo turístico. A restauração da catedral recebeu investimentos no valor de 13,4 milhões. A expectativa é que a reabertura da catedral ao público impulsionará a visitação turística no local, reforçando, por outro lado, a vocação da cidade para o turismo histórico-cultural do país. As obras devem resultar em um aumento de público e incremento anual na economia local em torno de 10 milhões. E fica por aqui o jornal dessa sexta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.